Olá, sou o professor Robson Silva trazendo para você a resolução de mais uma questão da prova da UES de 2026.2, primeira fase. Mas antes de a gente partir para a questão, deixa eu já te fazer aquele velho pedido maroto. Dá uma curtida aí no vídeo e se não tiver inscrito, peço para que se inscreva. E também marque o sininho para poder receber a notificação de cada videoaula que for colocado aqui no canal. Então, gente, sem mais delongas, vamos para a nossa solução? A questão 41 diz o seguinte: considere um espelho côncavo de distância focal f. Uma fonte de luz monocromática pontiforme é posicionada a uma distância d maior que 2f do espelho a uma altura h, onde h é muito menor do que f, acima do eixo principal do espelho. A fonte emite um raio luminoso paralelamente ao eixo principal do espelho. O raio incide em um ponto do espelho suficientemente próximo do eixo principal, de modo que sejam válidas as condições de Gauss. Após refletir no espelho, o raio cruzará o eixo principal a uma determinada distância do vértice. Considerando as condições descritas, pode-se afirmar corretamente que a distância percorrida pelo raio refletido, desde o ponto de incidência no espelho até o ponto onde ele atinge o eixo principal, é aproximadamente igual a. Então, gente, nessa questão, percebam que ele está falando a respeito de um espelho esférico côncavo, tá? Aí eu vou fazer esse espelho esférico côncavo de um raio bem grande, muito grande. Aí aqui eu vou colocar agora exatamente o nosso eixo principal aqui bem no meio desse carinha. Esse cara é o nosso eixo principal. E nós vamos posicionar exatamente essa fonte de luz, como ele falou, num ponto, onde esse ponto ele seja muito próximo do eixo principal. Mas de modo que a distância dele, vou colocar bem aqui como se fosse o foco, essa distância dele até o foco seja realmente muito menor. Então a distância, que é o que ele garante aí na questão, né? A distância do ponto luminoso até o eixo principal, ele tem uma altura h, onde h é muito menor do que f. Percebe que tudo isso aqui é a distância focal. Então, tudo aqui é exatamente a nossa distância focal, nosso fzinho. Aí, o que ele garantiu na questão? Que o raio ele se movimenta de forma paralela ao eixo principal. Então, significa dizer que o raio vai partir daqui, vai atravessar até tocar o espelho de forma paralela ao eixo principal. Quando ele tocar, ele vai ser refletido. E aí a gente tem que lembrar dos raios notáveis. E aí o que nós temos, pessoal? Nos raios notáveis, o primeiro raio notável diz que todo raio de luz que incide paralelamente no espelho, ele é refletido de modo a exatamente passar pelo foco do espelho. E aí nós vamos ter isso aqui. Aí, gente, já sabemos que a distância é essa. Quando ele fala na questão que a altura com que ele colocou o objeto é muito menor do que f, isso vai garantir que esse ponto aqui onde o raio de luz tocou o espelho esférico, ele vai ficar muito próximo exatamente do vértice do espelho. E aí, como ele fica muito próximo ao vértice do espelho, a gente pode aproximar exatamente para o vértice, já que ele é muito próximo, né? E aí nós vamos ter exatamente um triângulo retângulo. Então, no caso aqui, pessoal, nós temos a hipotenusa, temos o nosso cateto. Esse aqui é um cateto, esse aqui vai ser exatamente o outro cateto. E a gente conhece os valores de cada um deles, não é verdade? Que isso aqui é a distância focal e esse cara é a altura, né? Que é exatamente a posição que está aí a fonte luminosa. Aí ele quer saber essa distância aqui, que a gente está chamando aqui de D. Aí quem é essa distância em função do F e do H? Aí você pode perceber que estamos falando nada mais, nada menos do que um triângulo retângulo. E a gente quer saber a hipotenusa desse triângulo retângulo. E para isso a gente usa o teorema de Pitágoras. Ou para os mais íntimos, que nem eu, teorema do tio Pete. Aí nós vamos ter a distância ao quadrado vai ser igual a h ao quadrado mais f ao quadrado. Daí, como a gente quer saber o d, então está na forma quadrada, vai para o outro lado na forma de raiz quadrada. Então vai ficar d igual a raiz quadrada de h ao quadrado mais f ao quadrado. Você olhar aí os itens, não vai ter nenhum item, né?
Por quê? Porque ele não coloca na forma de raiz, ele coloca na forma de expoente. Aí o h ao quadrado mais f ao quadrado aqui eu coloco entre parênteses, e a gente sabe que quando não aparece expoente, subentende que vale 1. Aí usando a propriedade dos radicais ou propriedade das potências, né, que aparecem nos dois, nós vamos ter aqui ó, que h ao quadrado mais f ao quadrado é igual a o expoente passa a ser o numerador da fração que corresponde ao expoente, e o índice que não aparece, que subentende vale 2, vai ser exatamente o nosso denominador. Com isso, a gente chega ao nosso resultado, que corresponde exatamente ao que está descrito lá no nosso item A, de muito amor no coração de cada um de vocês, beleza? Com isso, pessoal, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Espero que tenha gostado e, acima de tudo, que tenha lhe ajudado. Mas se ficou alguma dúvida, deixa o teu comentário. Um forte abraço para você, fica com Deus, beijo no coração e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, tchau, fui!